Vamos fazer uma pequena sinopse da primeira epístola de Pedro. O pano de fundo é a autoria do apóstolo Pedro. Seu antigo nome era Simão. Nasceu em Betsaida e viveu em Cafarnaum, onde ocupou a posição de pescador. Foi levado a Jesus por seu irmão André, tornou-se um dos líderes do grupo apostólico, ou líder do grupo apostólico. Liderou antes e também depois da morte do Senhor Jesus Cristo. Pedro era impetuoso, corajoso, ousado, enérgico e muitas vezes precipitado, como em algumas situações em que ele quis andar sobre o mar. Ele disse que nunca negaria o Senhor Jesus. Ele disse que ah, tentou livrar o Senhor Jesus quando o Senhor Jesus foi preso, lá no Getsêmani, tentando ferir o servo do sumo sacerdote, né? Então, há muitas situações que Pedro se mostra um herói, mas outras situações ele se mostra fraco, negou o Senhor Jesus, né, na noite em que ele foi traído. Ele é mencionado como figura principal no livro de Atos, até o capítulo 14. A sua visita à Antioquia da Síria é relatada na Epístola aos Gálatas, capítulo 2, versículo 11, aonde Pedro se tornou alvo de uma reprimenda do apóstolo Paulo, devido à sua postura em relação aos gentios e em relação aos judeus, da circuncisão. Se Babilônia, mencionada em 5:13, é a Roma de hoje, fica provável, então, a sua presença, ministério e martírio na capital do império. Porém, isso não faz de Pedro o primeiro papa. O papado surgiu muito depois da morte de Pedro, né? Depois que a religião cristã foi oficializada no Império por Constantino. O bispo de Roma começou, então, a ter uma certa hegemonia diante dos outros bispos cristãos. E aí, esse é o princípio do papado, né? A, a procedência da epístola é de Babilônia, como já dissemos. Alguns acreditam que Babilônia seria Roma, que não seria propriamente a Babilônia que nós temos às margens do rio Eufrates, tá? Por que Babilônia pode significar Roma? Primeiro, porque em Apocalipse 17:18, Roma é chamado também de Babilônia, né? Pedro pode não ter citado o nome Roma devido a possíveis perseguições por parte das autoridades romanas. Então, a igreja cristã primitiva aceitava a procedência da epístola como se fosse mesmo de Roma, tá? O cenário: a fé dos crentes primitivos estava sendo severamente atacada, provada por múltiplas perseguições. Viviam em extrema pobreza. A data da epístola é 65 depois de Cristo. Os destinatários eram judeus cristãos na dispersão. Capítulo 1, versículo 1. Eram forasteiros, estrangeiros, foram perseguidos. A perseguição veio dos gentios pagãos, e esses irmãos tinham várias falhas e tendências erradas que Pedro, em sua primeira epístola, tenta corrigir. O tema da epístola é sofrimento e glória do cristão. O esboço: sofrimento por causa da salvação, de 1 até 12, sofrimento por causa da justiça, capítulo 1, 13 a 3, 22,
sofrimento semelhante ao de Cristo, capítulo 4, de 1 a 19, e glória futura, capítulo 5, de 1 a 14. Algumas peculiaridades do livro podem ser notadas, as semelhanças entre esta epístola e as palavras do Senhor Jesus registradas nos evangelhos e também os discursos de Pedro em Atos. Primeira de Pedro é uma carta verde, ou seja, com um forte tom de esperança. Pedro é o apóstolo da esperança, como João era o apóstolo do amor e Paulo era o apóstolo da fé. É o primeiro livro escrito por Pedro à igreja. Alguns ensinamentos notáveis. A ordem na vida cristã é primeiro o sofrimento, depois a glória. Capítulo 4, versículo 13. As mulheres crentes devem ganhar os seus maridos sem palavra alguma, apenas através do procedimento. Capítulo 3, verso 1 a 4. A submissão deve ser mantida, mesmo sob condições difíceis. E aqui se fala não sobre a submissão da mulher ao homem, mas a submissão do servo aos seus senhores, mesmo aqueles que são perversos. O amor intenso e sincero para com os irmãos é o resultado natural do novo nascimento. A provação e o sofrimento não devem ser motivos de espanto, mas de alegria por podermos participar dos sofrimentos de Cristo. Capítulo 4, verso 12 e 13. Para os salvos, Cristo é a pedra angular. Para os não salvos, pedra de tropeço. Capítulo 2, de 4 a 8. Alguns aspectos interessantes da epístola. Pedro é um nome importante na Bíblia. Paulo é citado 172 vezes no Novo Testamento. Os nomes de todos os outros apóstolos juntos são citados 142 vezes e o de Pedro 162 vezes. Então, quase bem aproximado do apóstolo Paulo, apenas 10 vezes a menos o nome de Pedro é citado. Pedro enfatiza as principais doutrinas do cristianismo. Sofrimento e morte de Cristo, 2:24, o novo nascimento, 1:23, a redenção pelo sangue, 1:18, 19, a ressurreição, capítulo 3, versos 20 e 21, a volta de Cristo, 1:7 e 5:4. Então, Pedro coloca na sua epístola coisas importantes sobre a fé cristã. Fala de 7 coisas preciosas. Valor precioso da fé. Ele fala sobre o precioso sangue, capítulo 1, versículo 9. A preciosa pedra, capítulo 2, versículo 6. O precioso Espírito que existe nas mulheres, 3:4. O precioso Cristo, 2:7. A fé preciosa, em 2ª Epístola 1:1. E as preciosas promessas, 2ª Epístola 1:4. Propósito do livro: confortar e exortar a fidelidade em meio às tribulações. Palavra-chave: sofrimento aparece 15 vezes e glória 12 vezes. Então, Pedro, ele é um apóstolo otimista, fala do sofrimento, mas também fala da glória que ele trará. Versículo-chave, 5:9, lugares principais: Babilônia, que seria Roma, de onde procede a epístola, e os destinatários, as igrejas do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, que são destinos. Personagens principais: Silvano e Marcos, que são citados na epístola. Vamos então para a nossa sinopse de 2ª de Pedro, ou 2ª Epístola de Pedro. O título: 2ª Epístola de Pedro, pano de fundo, autoria, Pedro, está no primeiro versículo, né? O cenário:
foi um pouco antes da morte de Pedro. Em 1,14, ele fala que está próximo a deixar este tabernáculo. Então, a sua morte ele via como algo próximo e inevitável. Era tempo de muita perseguição e falsas doutrinas. A data, 66 depois de Cristo, o local é indeterminado. O verso 1 sugere uma audiência predominantemente gentílica. O tema da epístola é o conhecimento de Cristo. O esboço, primeira parte, os resultados do conhecimento de Cristo. São processo espiritual, capítulo 1, prevenção espiritual, capítulo 2, e perseverança espiritual, capítulo 3. Algumas peculiaridades. Tem muita semelhança com 2 Timóteo. Ambos escritores aguardavam o martírio, tanto Paulo quanto Pedro. Na segunda epístola a Timóteo, em 4:6, Paulo fala desse assunto, e Pedro, em capítulo 1, versículo 14, na sua segunda epístola. Ambas são cheias de alegorias. Ambas preveem o afastamento da fé nos últimos dias. Ensinamentos notáveis. A Bíblia é divina e totalmente inspirada. Segunda de Pedro 1, 19 e 20. A certeza da fé é provada por uma experiência pessoal crescente, acrescentando virtude sobre virtude, pelo testemunho de testemunhas oculares, como Pedro deu a testemunha, ou testemunho do seu encontro com o Senhor lá no Monte da Transfiguração, e pela profecia inspirada, antiga, né, da Bíblia, que foi inspirada não por vontade humana ou elucidação humana, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A segunda vinda de Cristo tem sido adiada por causa da longanimidade de Deus, que não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Então, a fé preciosa tem 7 qualidades divinas, que estão em 1º capítulo, versículo 5 até o versículo 11. O crescimento na graça e no conhecimento de Cristo é o antídoto contra o crescimento da falsa doutrina. Não há parada na experiência cristã. Ou haverá progresso, ou haverá retrocesso. É nosso dever praticar o que é reto em todas as circunstâncias, sem condições, hesitações e sem racionalização. Aspectos interessantes. Pedro narra suas lembranças pessoais da transfiguração de Cristo. É provável que a epístola mencionada em 3:1 não seja a primeira epístola de Pedro, mas uma que se perdeu. Conhecimento superficial da palavra produz crentes superficiais, mas pleno conhecimento produz crentes maduros. 2 de Pedro, capítulo 1, é o capítulo da matemática na Bíblia. Paulo diz em 1:2, graça e paz vos sejam multiplicadas. Em 1:5, ele diz, associai com a fé isto mais aquilo, adição. E subtração, em 1:9, a purificação dos pecados de outrora. Somos santos não para assegurar uma herança, mas porque já a temos. Amamos os irmãos não para purificar a alma, porque ela já é pura. Nós sacrificamos não como uma penitência, mas como uma expressão de louvor. O propósito da epístola é avisar e exortar sobre as falsas doutrinas. Palavra-chave, conhecimento, mencionada 10 vezes, para fazer frente à heresia gnóstica, que era focada no conhecimento. Versículo-chave, 2 de Pedro, capítulo 3, versos 17 e 18, aonde Paulo contrapõe as heresias ao conhecimento ou ao crescimento da graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, fechamos assim a segunda epístola de Pedro.